Ele deve ser emoção. Tirar foto do lado. Oi, pessoal. Bem-vindos ao Poliglotar 2024 Brasília. E a gente está aqui no domingo, segundo dia, e teremos agora uma palestra sobre o universo das línguas e sinais, com o Leonel Souza. Ele já palestrou lá em Recife, 2 anos atrás, sobre Libras, e agora ele vai falar sobre outras línguas e sinais, eu acho. E é isso aí. Então, com vocês, temos aqui o Leonel, ele vai dar a palestra em Libras, mas a gente vai ter também tradução para português, né? O intérprete está chegando ali. Como é o nome dele? Luiz Felipe. Patrocinal. Então, o Luiz Felipe vai interpretar para português, vocês vão ouvir em português. E também em Libras, e também temos interpretação ali atrás para o pessoal não presencial, no caso, para outras línguas orais. Ó, a câmera aqui, viu? Não, pode ficar assim. Eles vão ouvir. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, né? Pela primeira vez aqui em Brasília, oficialmente, andando por aqui. Já tinha vindo aqui uma vez, mas nunca visitei Brasília de verdade, então é um prazer estar aqui, é uma alegria. E o prazer é maior por estar aqui palestrando nesse evento importante, né? Que eu amo as línguas variadas de vários países. Então, várias pessoas importantes aqui, a gente vai se interagindo. E eu queria explicar a importância, né, das línguas de sinais. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui, porque é importante falar sobre a Libra, porque poucas pessoas falam sobre isso, né? E entende como é uma língua meio assim esquecida, mas a gente precisa dar valor à Libra, né? É importante falar sobre. O tema que eu escolhi é esse, o universo vibrante das línguas de sinais. Porque parece que a gente entra nesse mundo, né, esse mundo novo de novidades, língua de sinais e tudo mais, mas muitas pessoas não sabem. Então, hoje eu vim aqui falar sobre isso. Pode passar o slide, por favor. Quem sou eu? Né? Alguns não me conhecem. Eu sou o Benício, esse é meu sinal. Na quinta de estudo, cada um tem seu sinal, então esse é meu sinal. Eu comecei a ter contato com o sul, e aí acabaram me sinalizando por causa do bigode, né? Quando eu era mais novo, tinha mais ou menos 14 anos, então isso é bem legal. Eu moro em Maceió, em Alagoas, né? Lá é muito quente, mas é um lugar úmido, né? Então, chegando aqui, aqui em Brasília, estou me sentindo dentro de uma mala, né? Muito quente, muito seco, né? Então, é como se fosse isso, é um sentimento diferente, mas a gente vai se acostumando. Como foi meu contato com a Libra, né? Eu tive influência principalmente na área de PJ, né? Testemunho de Jeová. E com isso, com 9 anos, a moça me ensinava em relação à palavra e tudo. Eu ia nas reuniões e via os estudos, né? Usando aparelhos, mas eu não tinha um certo interesse em aprender, né? Porque tinha vídeos e tudo, e se complementavam normal, né? Com a certificação e tudo mais. Mas tinha certas reuniões que tinha palestra e o curso ficava finalizando, eu ficava curioso em relação a isso, né? Ficava querendo saber e via que a língua das pessoas que falavam português e depois inglês, né? Por um tempo eu acabei me afastando, depois, quando eu voltei, foi como uma amor à segunda vista, né? Porque com 12 anos eu aprendi inglês, depois fui me familiarizando com a língua,
né? Já tinha contato e tudo mais, mas não tinha um certo interesse. Então, depois desse amor à segunda vista, eu comecei a gostar. Comecei a ter contato com tudo na rua, né? Não sabia dessa profissão de tradutor e intérprete de Libras, eu sabia quando conversava, via na televisão os intérpretes de Libras que trabalhavam com tradução, né? Mas com 14 anos parece que eu entrei de vez na comunidade de estudo, né? Encontrava com tudo na rua, então era como se fosse um radar. Toda vez que eu via um estudo, eu corria atrás, eu procurava, queria treinar, eu buscava esse contato, né? Parecia uma cola colada com tudo e ficava interessado. Alguns até achavam que era questão de namoro, que eu queria namorar e tudo mais, mas eu acabei só tendo o contato da Libras mesmo. Só voltando um pouquinho. Aí, quando eu tive 18 anos, eu saí de casa e comecei a morar sozinho. E aí, precisava trabalhar e foi nisso que eu encontrei uma oportunidade de emprego, né? Corri atrás, então estou há 7 anos trabalhando na Libras, mas eu não achava que a Libras era uma profissão. O meu interesse era conversar, né? Com tudo e mais, mas não tinha esse interesse em profissão. Então, depois de um tempo que eu comecei a trabalhar nisso. Já faz 7 anos trabalhando como intérprete de Libras. Então, sobre as línguas de sinais, né? Como é perceptível, a língua de sinais não é dependente da língua portuguesa, né? É uma língua inferior, né? É uma língua que tem todas as características, como eu estou falando aqui em Libras, e há um intérprete falando em português. Então, é diferente da língua oralizada, né? Muitas pessoas pensam que é tudo igual, né? Mas cada país tem a sua língua de sinal. Por exemplo, aqui na América Latina, cada país em si fala o espanhol de uma forma diferente, né? Mas cada país também tem uma diferença na língua de sinais. Então, o que significa Libras, né? É a língua brasileira de sinais, né? Não é a língua mundial de sinais. Então, cada país tem a sua língua de sinais diferente. E é a língua da comunidade surda, né? Cada país tem essa influência, né, por criar os sinais, então, desde pequeno, por exemplo, um bebê vai ser ensinado a falar em Libras naturalmente, né? Criando sinais. Então, sobre a Libras, né, a língua de sinais aqui no Brasil. É importante ressaltar que aqui no Brasil tem algumas variações de sinais, né? Por exemplo, no Piauí é um sinal diferente. A Libras não é totalmente com um padrão certinho, né? Cada estado, cada região tem a sua variação linguística, sinaliza de uma forma, um pouquinho de diferença em relação à língua. Por exemplo, a língua como se fosse a língua Tupi-Guarani, né, das comunidades indígenas, né? E também da comunidade externa, né? Então, aqui no Brasil, tem outras línguas de sinais também, né? Mas não depende do português. Então, como o surdo ele tem essa necessidade de aprender português? Né? Porque a primeira língua do surdo é a Libra. Então, a gente busca essa importância da valor a Libras para o surdo. Então, se você tiver alguma coisa, qualquer coisa, você pode me perguntar no momento aqui ou no final, para fazer pergunta, para a gente complementar. Então, a Libra e o português, né? Como é essa diferença? Muitas pessoas pensam que a língua de sinais, a Libra, ela depende do português. Não, realmente, ela é independente, né? É uma língua própria da comunidade surda, então, português, estudo, e realmente a Libras é a primeira língua da comunidade surda. Então, tem toda uma estrutura linguística, né? E a base da Libras é o visual.
né? Porque em relação à linguística, à gramática, né? O português, ele é oral, né? Oral, flativo, né? E a Libra, ela é muito visual. Utiliza-se da visualização, né? Então, o todo precisa ver para entender, né? Então, é como se fosse, por exemplo, o ouvinte, ele consegue conversar sem visualizar, né? Ele consegue falar por telefone, conversar oralmente e tudo mais, dependendo da entonação da voz, consegue se expressar. Mas na Libras, esse tipo de entonação a gente utiliza a expressão facial, como é uma coisa visual, então a gente se expressa facialmente e corporalmente. Em relação ao tradutor e intérprete de línguas de sinais. Em relação à Libras, é um pouco diferente aos tradutores orais. Por quê? O intérprete de Libras, ele tem que ter um contato com a comunidade surda, só que em grande parte acaba sendo uma minoria, né? Então, o surdo não é turista aqui no Brasil, né? Então, o surdo que mora no Brasil, ele tem a sua língua. Então, por exemplo, o surdo, quando está na fila do banco, do hospital, na escola, os tradutores e intérpretes de Libras devem ter esse contato, porque é diferente dos tradutores orais, né? Então, por que há essa necessidade das pessoas de fora virem aqui ensinar, né? Nós temos as pessoas aqui do Brasil, então, um tradutor oral, fazendo uma comparação com um tradutor oral e intérprete de Libras, né? O tradutor oral, por exemplo, para interpretar em uma palestra, em uma conferência, em um curso, né? E na Libras também deve ter espaço, mas também se relaciona com a sociedade em geral, que se socializa com tudo em si. Porque há essa necessidade de ter um olhar, principalmente para a comunidade surda, um olhar mais sensível, né? Porque é uma comunidade minoritária em relação à população brasileira. Então, por exemplo, a comunidade surda dos Estados Unidos eles lutam, né, pelo direito linguístico deles. Então, fazendo essa comparação, os ouvintes os americanos, né, vamos supor, da mesma forma em que eles lutam pelo direito linguístico deles, né, eles não lutam. Por quê? Porque a língua inglesa, né, ela tem um certo prestígio em relação a ao mundo todo. Então, a língua de sinais, aqui no Brasil, o tradutor e intérprete de Libras, ele não tem uma certa especialidade como o inglês, né? As pessoas colocam como uma língua mais inferior, né? Então, não dão esse valor realmente. Então, o intérprete de Libras, ele precisa ter essa consciência e respeito de que não é uma língua bonita, é um sentimento, é uma coisa mais sensível, de ajudar a cidade estuda, né? Não é isso. O surdo, ele não precisa dessa ajuda, né? É um direito que ele tem. Não é uma coisa confortável, né? Então, por exemplo, eu, Vinícius, eu vou para a Rússia, né? Eu não sei comunicar com a língua russa, né? Eu não sei. Então, seria necessário ter um intérprete para ter acesso a essa língua, certo? Da mesma forma com o estudo, né? Tudo ele não precisa de, como se fosse ajuda, como se fosse uma questão de pena, né? Coitado do estudo. Ele é o direito dele. Então, ele precisa ter esse acesso para se relacionar com outras pessoas.
quanto para os ouvintes também. Então, é muito importante isso. O uso da Libra ele pode ser expressado da forma com que eu quiser. Por exemplo, um assunto em português não pode ser usado na Libra. Claro que pode, né? É super necessário. Então, há essa forma de se expressar. Na Libra, as pessoas sempre perguntam, mas tem que ter essa dúvida. E aproveitando que vocês estão aqui, vou contextualizar um pouco, fazendo essa introdução, né? Já falei na introdução um pouco mais sobre isso, mas por que poucos slides? Né? Porque eu quero trabalhar essa questão com vocês. Né? Esse evento sobre língua é um evento poliglota, é muito importante. Então, eu quero ter a oportunidade de conversar com as pessoas de língua. Então, eu quero que vocês aproveitem também nessa minha fala para vocês perguntarem, conversarem sobre, né, algumas coisas que vocês possam perguntar, porque a gente tem um tempinho, então aproveitem para isso. E, pessoal, para deixar a mente dele descansando, eu dei esse slide, fiz bem poucos, porque é um assunto que nem todo mundo tem interesse em saber. Falar sobre língua de sinais é muito romantizado hoje em dia, porque as pessoas veem a Libras como algo estético. Né? E eu citei os profissionais produtores e intérpretes de Libras, por mais que eles também atuem em contextos de prestígio, eles também precisam ter esse olhar mais social. Porque os surdos, eles não são turistas aqui no Brasil, embora eles vivam como se fossem, porque eles têm uma cultura diferente, eles têm uma língua diferente. Só que diferente de pessoas ouvintes que também moram no Brasil, tem tem a primeira língua como uma língua oral, por exemplo, sei lá, em Santa Catarina tem pessoas que falam pomerano como primeira língua, e não português. Mas as crianças, pela interação, elas aprendem a falar o português na escola, com os vizinhos. Só que a gente, enquanto ouvinte, a gente pode aprender uma língua de sinais. O surdo, ele não pode deixar de ser surdo. Então, por exemplo, a comparação que eu fiz com os americanos, né, sei lá, não que esteja tudo perfeito linguisticamente falando, mas eles não lutam por direito linguístico. Tanto é que tentaram implementar o Esperanto, né, como língua universal e não vingou no sentido de a língua franca mesmo que as pessoas usam ao redor do mundo para negócios e tal, é o inglês. Então, os americanos, os americanos que eu falo como assim, a influência maior que a gente tem, mas países de língua inglesa, eles não lutam por direito linguístico. Né? E aqui no Brasil, embora a Libra seja algo estético, seja algo que as pessoas contratam, por exemplo, para eventos em que eu sou contratado para interpretar eventos o dia todo e não chamam surdos, ou seja, eles têm a preocupação estética de deixar o evento bonito com o intérprete de língua de sinais ali, mas eles não chamam a comunidade surda, porque para eles é muito mais estético do que a real necessidade de ter um acesso à informação ou estudo. Então, a comunidade surda hoje luta, tanto é que em 2002 foi reconhecida a Libras, desde a época lá do Império, né? Lá no INES, no Rio de Janeiro, tem o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e até 1857, se não me engano, foi quando foi fundado, criado, e crianças pequenas, elas começam a sinalizar. Porque a probabilidade de uma criança surda nascer numa família que sabe a língua de sinais é muito escassa. Né? E todo mundo, qualquer ser humano, independente de ser surdo ou ouvinte, tem um período crítico de aquisição de língua. E se essa pessoa tiver atraso, vai ter prejuízo na forma de sinalizar, na forma sintática, né, de produzir a língua. Então, isso sempre vai ter uma reverberação social, porque nós somos sujeitos sociais. Então, como é que ele produz a língua de sinais? Então, os codas, por exemplo, ele é coda, né? O pai e a mãe dele são surdos. Então, a língua de sinais, provavelmente a primeira língua dele, de conforto, é a língua. E ele teve que aprender português na escola. Inclusive, ele tem 21 anos de idade, já está se interpretando muito divinamente. Né? Então, ele teve que aprender na escola, ter contato com outras pessoas. Eu não sei, né? Estou supondo que é isso que acontece com os codas. Eu aprendi realmente com a minha avó, né? Então, enquanto meus pais conversavam comigo em língua de sinais, né? Conversava com eles, assim, da mesma forma como um pai ensina um filho a falar, né, com ele. Eu aprendi com os meus pais e aprendi português com minha avó. E a minha avó era ouvinte. Então, desde pequeno, tive essa familiarização. E é interessante, Karina. Desculpa, só para não fugir dessa temática,
Porque eu já ouvi uma vez de uma intérprete que a mãe dela era surda, e eu falei, nossa, então você fala Libras. Pensei comigo, sua mãe é surda, você aprendeu pelo menos um pouco de Libras. E ela falou, não, minha mãe não fala Libras, ela desenvolveu os sinais dela e a gente se comunica assim em casa. E eu pensei, caramba, você falou disso, né? Do acesso a essa primeira língua. Se você tem noção de como que está isso, porque isso me preocupa. E a gente, estando no hotel com uma seleção de vôlei para surdos, eu me sinto uma inútil, porque eu sei que é o idioma oficial do Brasil, e eu me sinto muito mal, como eu não me sinto em outros países, como turista, etc., mas estando no Brasil e tendo contato com surdos, que acontece sempre, eu me sinto sempre uma inútil por não conseguir falar um bom dia, não conseguir falar um nada. Me irrita, sabe? Que a gente não tenha esse acesso, né? Eu nunca tive, poxa, tive aula de inglês e espanhol na escola. Como que ninguém me ensinou uma Libras básica? Como que eu não sei falar um bom dia, boa tarde, boa noite? Não mínimo. E quando eu conversei com essa colega, isso me preocupou, porque eu fiquei pensando, tudo bem, já faz muitos anos, né? A mãe de uma colega, que é uma pessoa adulta, que ela deve ter lá seus 70 anos, mas como que a gente está ensinando essas crianças na escola, né? Na escola do meu filho não tem nenhuma criança surda, mas eu fico pensando, como que a gente está ensinando essas crianças? Porque nem sempre, talvez, a primeira língua dela seja Libras. E aí, como que a primeira língua dela é o quê? É um assunto latente, assim. É interessante. Eu poderia responder essa pergunta por vários caminhos, mas eu vou usar a sua própria pergunta para responder essa pergunta. A resposta está justamente em a Libras não ser a língua oficial do Brasil. Há essa escuridão em relação a isso, por quê? Porque a língua brasileira de sinais ela é reconhecida como idioma. Como língua, na verdade, ela não é um idioma. Ou seja, o Tupi-Guarani, por exemplo, também é um idioma do Brasil, mas ele não é um idioma oficial. Porque não há nenhum documento que a pátria brasileira publique em Tupi. Da mesma forma, a língua de sinais. Em comparação, a gente pode ter, por exemplo, o Canadá, que é um país maior que o Brasil, segundo maior país, eu acho. Enfim. E aí o Canadá tem duas línguas oficiais, que é o inglês e o francês. Então, ali sim, são línguas oficiais. As outras línguas, embora o Canadá tenha muito mais imigrantes do que o Brasil, não são, elas podem até ser reconhecidas como língua, mas não são. E sobre essa questão, é justamente esse ponto. A probabilidade de uma criança nascer numa família ouvinte. Então, surdos, eles naturalmente, eles têm uma privação de língua. Porque, por exemplo, quando eu era bebê, eu não escolhi, eu não tinha lá um computador que eu escolhi falar português. Eu estava no meio que a minha mãe falava, sei lá, a mãe está com o bebê no colo e ela está começando a falar português. Então, a criança ela vai ser obrigada a desenvolver aquela língua, a adquirir aquela língua. Os surdos, em sua grande maioria, eles aprendem língua de sinais. Eles podem até ter uma influência do português, oralizar, né? Que, por exemplo, né, tem muitos surdos, tem muitos filhos de surdos que não aprendem língua de sinais como deveriam, porque o pai e a mãe oralizam, né? Porque não é porque é surdo que está surdo zero, que não sabe português. Existem perdas auditivas, decibéis, né? Que não nos dão a acuidade auditiva para poder, que não nos dão a acuidade auditiva para poder usar o português como uma língua de conforto, né? Então, esse é o ponto. E sobre as escolas, é interessante que as crianças tenham língua de sinais para justamente essa questão da lindeza da língua de sinais acabar. Porque, embora o nosso trabalho, não só a língua de sinais, mas a intérprete de horário também seja muito bonito, mas a Libras ela é taxada como algo de enfeite. Se as crianças, porque nem toda criança sonha em ser médico, tem criança que quer ser bombeiro, policial. Então, se as crianças tivessem acesso à língua de sinais básica, ninguém precisa ser intérprete de Libras com 4 anos de idade. Mas, sei lá, aprenda as cores, aprenda o alfabeto, e tem contato com surdos, né? Embora os surdos precisem de uma escola específica, porque nós, enquanto ouvintes, a gente tem contato, a gente tem socialização com o português. A gente precisa desse contato para aprender novas palavras, porque ninguém ficou aqui sentado de frente para a mãe com um dicionário desse tamanho e a mãe ensinando cada palavra. A gente aprende por contexto, por contato, por interação. E os surdos precisam disso. Só que é muito interessante. A nossa capacidade cerebral é tão grande que você, enquanto surdo, não podendo ter a cuidado suficiente para desenvolver o português, que é uma língua oral auditiva, como eu já falei, você consegue flexibilizar o seu cérebro para poder oralizar, poder ter uma capacidade de leitura labial. Eu trabalho como tradutor e intérprete de Libras, inclusive a aluna que eu interpreto é a Tamires, que é a melhor aluna da sala. Você falou até que vai botar ela de frente para a parede, porque ela pega tudo muito rápido. Enquanto os outros colegas, né, do curso de contabilidade, eles passam lá 1 minuto para fazer um cálculo, ela já sabe a resposta. Fala, porque ela precisa se mostrar, ela é inteligente. E eu trabalho com ela, ela não sabe língua de sinais, ela perdeu Libras ela perdeu a audição, na verdade, com uns 20 e poucos anos.
e ela utiliza apenas o português oral, ou seja, ela faz apenas a leitura labial, né, orofacial. Então, eu fico sentado de frente para ela. Somente isso, ela consegue entender tudo, ela é a melhor aluna da sala, eu não estou aqui, né, brincando. Isso é importante, porque isso é uma habilidade que foi desenvolvida. Ninguém foi criado, enfim, quem acredita em Deus, ninguém foi criado, quem não acredita, ninguém se desenvolveu para usar uma língua sem som, né? E aqui eu não estou romantizando a surdez e também não estou colocando ela, né? Mas a gente não pode achar que é legal ser surdo num país, num mundo, na verdade, e que isso não é uma preocupação, né? Então, as crianças, elas precisam ter contato com a Libras para tirar esse romance da língua de sinais. Pode ser, sim, que algumas crianças, elas tenham interesse em aprender a língua de sinais, para ser intérprete ou não, e pode ser que não, mas elas vão ter elas não vão ter, nossa, que lindo intérprete de Libras, corta a atenção e fica olhando para ele. Elas precisam ter essa naturalidade, né? E aí acontece com os couras, por exemplo, que são filhos de pais surdos, ouvintes, que aprendem a língua de sinais bebês, e muitos surdos adultos não conseguiram aprender língua de sinais, justamente porque não tiveram contato. Então, a gente aqui, depois que a lei de Libras foi reconhecida, né? As escolas passaram a ter, já, na verdade já tinha, mas não era nada como hoje, né? Não está de qualidade, mas está melhor do que muitos anos. Então, aqui estamos avançando em passos lentos, né? Então, temos um intérprete na sala de aula, e não é o ideal, porque até uma certa idade a criança precisa ter o conteúdo direto na língua de sinais. Precisamos de escolas bilíngues, em que não tenha um intérprete para o surdo depender. E às vezes o intérprete, às vezes, não tem muito conhecimento referencial daquele assunto, e fica por isso mesmo. O surdo vai ficar com prejuízo linguístico, educacional, em todas as esferas. Né? Isso reverbera em toda a vida. Então, foi basicamente isso. E mais alguma pergunta? Alô? Alô? Oi. Então, eu sou músico e aí eu já me apresentei em espaços em que, acho que provavelmente por obrigatoriedade de lei ou do próprio espaço, havia interpretação em Libras das músicas que a gente estava apresentando. Não conheço para saber como realmente foi interpretado, mas meu entendimento era que geralmente se faz um tipo de floreio, né, alguma coisa um pouco estética para expressar o conteúdo do texto da música. Queria saber o que você conhece da música como dessa forma de incluir surdos na música, gente. Essa é uma pergunta muito polêmica. Porque, inclusive existe a discussão. Será que a música faz parte da cultura surda? Não estou aqui, não estou aqui me posicionando de uma forma. Mas a gente tem que entender que existem culturas, existem artefatos que cada grupo, cada povo possui. Só que, como eu falei, existem surdos que, embora a música intencionalmente não foi feita para ser sentida no sentido de tocar, sentir vibrações, né? Existem vários instrumentos combinados em que a gente gosta né? Tem pessoas que gostam da guitarra, de violino, eu, por exemplo, né? Enfim. E aí, o que acontece com isso? Primeiro, que muitos ambientes artísticos colocam intérprete de Libras lá por questão estética, que é bonito, né? Ver as expressões de intérpretes atuando em ambientes artísticos, enfim. E aí, o ponto é, existem surdos que gostam de música, né? Não que eles escutem da mesma forma que a gente, mas a combinação, a cuidado auditiva dele, que consegue absorver aquilo, pode ser satisfatório para eles. Né? Então, a gente não pode tirar o direito de uma pessoa, porque eles também fazem parte da sociedade e tudo que for cultural, eles também têm direito, porque eles fazem parte da cultura popular, né? Eles também têm a cultura popular como algo deles também. E a gente não pode ter esse direito. Mas eu, enquanto intérprete, eu atuo, por exemplo, no Maceió, lá em Maceió, que sempre tem shows como esse, fim de ano, e sempre tem os famosos, né, que vão lá cantar e tal, enfim, uma série de pessoas que eu já interpretei. E isso é um desafio por quê? Porque o fato da língua de sinais ainda ser taxada como algo bonito, muitos cantores e muitas produções desses cantores sabem que a língua de sinais chama atenção e a gente vai ter que dividir a atenção entre o cantor famoso e os intérpretes de Libras. Eu já tive uma experiência, não sei se eu falhei com a minha ética e vai ficar registrado assim, em que eu estava indo me posicionar, né, na frente do palco, claro que a Libras é visual, ela precisa ser vista, né, não é igual ao português que a gente consegue ter uma cabine. Tanto é que eu estou com o intérprete de Libras ao meu lado. Se fosse línguas orais, isso seria possível, mas se vocês iriam entender, seria outra coisa, porque iria ter uma sobreposição linguística aqui. Está tendo uma sobreposição, mas ela não tem impacto de entendimento, porque a gente precisa de uma cabine ali, Laqueira e Selene ali, divinamente interpretando a minha palestra. E aqui está tendo intérprete de Libras, então tem duas modalidades ao mesmo tempo, simultâneas aqui.
né? Então, lá no palco, a gente precisa estar, né, com os instrumentos, os aparatos e tal. E aí eu fui barrado. E eu falei, meu querido, eu não sei nem quem está cantando, mas eu não sou fã, estou aqui só para fazer meu trabalho, né? E aí eles acham que a gente está ali também. Chega um momento que você está interpretando, pode ser o famoso que for, mas você está cansado. E às vezes é tão melhor quando você vê um grupo de surdos ali copiando, aquilo lhe dá emoção, assim. Então as pessoas gostam, porque é um ambiente descontraído. Elas sabem que aquela pessoa famosa, embora não escute a voz, mas ela sabe o que ela está dizendo por meio da língua de sinais. Porque por mais que seja de uma modalidade diferente, não existe impacto negativo no sentido de supressão de significado. Não existe nada que eu não possa falar em Libras. Claro que eu preciso ter algumas adaptações, porque tem piadas que são próprias de cada cultura, de cada língua. Tem piadas que não funcionam, então você vai ter que mandar o povo rir para ver se, né, o palestrante pelo menos acha que eles estão entendendo. Enfim. Então, de tudo isso que eu falei é justamente esse ponto. As pessoas ainda têm essa visão estética da língua de sinais. Só que, sim, tem próprios surdos que são artistas, né? Que tocam alguns instrumentos, porque, na verdade, você precisa saber o posicionamento do dedo. Eu não toco violino ainda, mas o violino não é temperado. Ele não tem lá enfim, não sei nem o nome daquelas linhas, né? Para você definir quais as notas. Você tem que saber aprender a colocar o dedo, se acostumar, né? Enfim, a saber tocar. Da mesma forma, o surdo ele pode aprender como funciona o instrumento. Ele pode entender que são notas mais agudas, que causam impacto, notas mais graves, que causam outro impacto, e poder combinar sons, poder tocar, e ele também pode ter algum cuidado auditivo. Então, ele também pode ser alguém que gosta da arte, gosta da música. Mas, por exemplo, né, eu vou aqui falar algo que eu acho, né, vai ser uma crítica, na verdade, mas, por exemplo, vou colocar balões, né, a surdos. A gente sabe que, dependendo do instrumento, se ele estiver mais apertado ou mais frouxo, o som não sai com qualidade. Então, como que a gente coloca balões, por exemplo? Bota os surdos numa fileira, bota um monte de balão, enche de ar, os surdos ficam lá segurando, bonito, né? Sentindo uma vibração, mas que tipo de estudo houve, né? Por isso que eu falo, até que ponto a música faz parte da comunidade surda, né? E se fizer, como que eles podem ter acesso, né? O impacto que a gente, enquanto ouvinte, tem, né? Porque quando eu escuto música, eu não quero sentir vibração. Eu que sou ouvinte, né? Eu não sou surdo. Né? Mas aí, como eu falei, existem surdos que têm interesse na área das artes, enfim. E aí é uma questão mais de gosto particular, né? Às vezes tem surdos que fazem parte de famílias ouvintes e que vão acompanhando, enfim. E é isso. Mais alguma outra pergunta? Antes que a Sabrina fale no tempo. E se não for isso que ela vai falar agora? Então, a gente sabe que Libras não é uma língua óbvia quando você pensa em aprender um novo idioma, mas se surge essa vontade, qual a sua recomendação? Curso, a gente sabe que não é muito fácil encontrar recurso, né? Mas você acha que curso, ou sei lá, onde a gente encontra ferramentas que a gente possa aprender? Então, assim como qualquer outra língua, você precisa ter contato com quem fala aquela língua de forma natural. Por mais que a pessoa seja habilidosa, tenha proficiência linguística que está acima da fluência numa língua, mas é preciso que você tenha contato com nativos, porque você precisa ver ele produzindo a língua de sinais. E uma coisa que pode ser chocante para intérpretes orais que vão ao ambiente das línguas de sinais é que eu, enquanto ouvinte que fala português, o português tem uma gramática normativa que a Libras ainda não tem. E isso causa muita discussão, porque, por exemplo, a minha bisavó ela falava português, mas ela não sabia ler e escrever, e o português que ela falava não era rebuscado como o presidente do Brasil, digamos. Mas ela falava português, porque o importante para ela era se comunicar, se expressar numa língua que ela possa interagir, enfim, ter um interesse da vida dela. Só que com a língua de sinais, essa privação linguística que os surdos sofrem, que são obrigados a sofrer, né? Eles crescem com uma sinalização bem peculiar individualmente. Tem a língua de sinais, que eu, particularmente, imagino que seja necessário ter uma gramática normativa assim, porque a língua, inclusive, para ter respeito linguístico. A gente vive em sociedade, o mundo é capitalista, então não dá para fugir disso, né? Romantizar muito e ir num caminho diferente. É preciso ter um guia normativo, sim, que vai impactar outras áreas, tudo, na verdade, mas é preciso. Mas o ponto é, antes de diretamente responder essa sua pergunta, é porque não existe uma padronização. Eu estou falando em português aqui, mas é um português padrão no sentido de ordem gramatical, sabe aquela ordem de índio que a gente chulamente fala às vezes? Isso não acontece aqui, porque eu estou usando eu estou tentando falar de uma forma mais normativa, mais, né, seguindo um padrão social. E isso não acontece nas línguas de sinais, justamente porque elas não são adquiridas no tempo correto. Se for adquirida, você percebe claramente a sinalização de um surdo. No momento que ele sinaliza como ele organiza as ideias e como ele formula as frases, né, na Libras.
né? Então, isso é o primeiro choque para o intérprete que não trabalha na área da língua de sinais, trabalha com línguas orais, né? Essa linealidade que não existe nas línguas de sinais, né? Que você precisa muito do referencial teórico, né? Saber antecipar o que a gente já sabe com línguas orais, mas saber também em língua de sinais é primordial para você não adivinhar o que o surdo vai falar, mas você ter um norte do que ele vai falar, para saber como é que ele vai organizar as ideias. Então, cursos de língua de sinais. Como agora teve esse boom da Libras, né? É algo bonito, todo mundo quer aprender, virou chique, é algo chique, nossa. Tem muitos cursos, tem os CAIs, que são os Centros de Atendimento ao Surdo. Não sei se Brasília tem CAIs. Tem um CAIs, né? Que ficam Na Asa Norte. Asa Norte. Vocês botam CAIs, Asa Norte, Centro de Atendimento ao Surdo, vocês acham. Que de tempo em tempo eles abrem cursos de língua de sinais para ouvintes, enfim. E também são centros de atendimento ao surdo. Então, provavelmente lá tem surdos crianças e mais, né, adultos também, que aprendem língua de sinais, fazem curso da língua. Então, você pode procurar centros de atendimento ao surdo que dão curso de língua de sinais. Geralmente são os melhores lugares para se aprender. Há instituições, né, privadas, públicas também, que ensinam a língua de sinais, né, porque a gente sabe que na faculdade tem a disciplina eletiva obrigatória da língua de sinais, mas a qualidade do ensino não é profundo, mas é compreensível, até porque ninguém está se formando como tradutor e intérprete, né? Vocês estão tendo ali uma pincelada, na verdade, sobre a língua de sinais, né? Então, você pode buscar instituições que façam curso de língua de sinais, os CAIs, né? Centro de Atendimento ao Surdo. Você mora em São Paulo, né? Também tem algumas referências lá, né? Enfim, para que você possa aprender língua de sinais. E sempre buscar alguém que já está na área que possa indicar, porque embora a língua de sinais seja reconhecida e o trabalho do tradutor e intérprete, diferente dos orais, também seja um trabalho reconhecido por lei, a gente tem, né, uma normativa, e não que eles não tenham, mas a gente tem uma profissão reconhecida, na verdade, né, que trabalha com línguas orais, sempre buscar uma recomendação, porque tem muitas pessoas que ainda têm eu aprendi o básico, eu vou me tornar um intérprete de livros, já posso ensinar porque eu tenho pedagogia, isso aqui. Realmente, você pode ensinar, mas a qualidade do ensino, às vezes você aprende um monte de estereótipos, né, que não vingam sobre a comunidade surda. Então, eu recomendo você a ter contato com pessoas que trabalhem na área, principalmente surdos, né? Existem surdos intérpretes, inclusive, né? Por exemplo, aqui ele poderia estar em ASL, né? A língua de sinais americana. Ele poderia estar sendo surdo, né? Enfim, alguém vendo e passando para ele, ele faz a interpretação. E aí, basicamente, eu recomendo isso, buscar pessoas que trabalham na área, né? E buscar essas instituições que ofertam cursos de Libras. E sobre a aprendizagem da língua de sinais, vai impactar como outro idioma, como outra língua, porque vai depender da pessoa. Tem pessoas que têm facilidade de aprender, tem pessoas que buscam uma metodologia legal para aprender, outras não. Tem professores que têm uma metodologia legal também para ensinar a língua de sinais, outros não. Então, por via de regra, é como as línguas orais também. Vai do seu interesse, vai de onde você está estudando, vai como você teve contato, vai como você treina essa língua de sinais, né? Porque você pode sim aprender uma língua sem ter contato com nativo, mas qual o objetivo de você aprender uma língua sem ter contato com quem fala aquela língua? Né? Então é importante você ter contato. E é como aconteceu comigo, né? Eu tinha 9 anos de idade, eu comecei a ver surdos, porque lá, nas reuniões que eu fazia parte, não tinha diferença de tratamento. Inclusive, na hora que começava a reunião, a minha instrutora falava, ó, presta atenção aqui. Então, eu já tive essa naturalidade de não romantizar a língua de sinais. Ah, que legal, é bonito, mas a sua língua é portuguesa, então presta atenção aqui. Então, desde cedo eu tive essa abertura de mente para não romantizar as línguas de sinais. Né? Tem um site que é o JW.org, que inclusive é o site mais traduzido do mundo. Não é muito divulgado, mas é. E tem centenas de línguas de sinais. Então, eu naturalmente via lá o site e tinha lá um vídeo em língua de sinais brasileira e todos os países latino-americanos também tinham aquele mesmo vídeo na língua de sinais respectiva de cada país. Então, eu naturalmente entendi que a língua de sinais não era universal. Até que em 2016 eu fui, né, à Universidade Federal, lá de Alagoas, UFAL, e tinha essa discussão de que Libras não era uma língua mundial. Eu falei, como assim vocês não, como assim isso é falado assim? Como é que as pessoas não entendem? Né? Então, assim, eu tive o privilégio de ter um contato com a língua de sinais diferente da maioria das pessoas que aprendem, porque às vezes tem um pai, na verdade, ter alguém na família surdo é muito mais fácil aprender a língua de sinais porque você tem um contato natural com a pessoa de fora, né? Que vai trabalhar. Então, é basicamente isso. Busca E aí, galera? e é isso. Então, galera, vamos agora para o pop break. Mas parabéns pela apresentação, foi muito incrível, porque é um assunto que muitas vezes as pessoas não comentam e, como ele disse mesmo, romantizam.
E é algo que é bem necessário, e eu acho muito estranho quando tem algumas coisas na TV e em shows que tem interpretação, mas tem surdos ali. Por que estão fazendo isso? É mais sobre responsabilidade social, é sobre marketing ou é sobre a comunidade? Então, eu vejo muito como uma forma de marketing, da propaganda, de responsabilidade social, blá, 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 porque eles não pensam tanto na comunidade surda. Essa é a verdade, sabe? E é um problema do marketing, eu critico muitas coisas do marketing, e é isso, pessoal. Ótima apresentação. Agora vamos comer. Top break. Então, bora nos divertir.